Eu sou o pastor Rodrigo Carvalho e nesse primeiro vídeo gravado especificamente para o canal, eu quero compartilhar com vocês sobre alguns cuidados que nós cristãos precisamos ter ao falar e ao manifestarmos a nossa posição política. Sim, talvez seja um assunto batido, mas eu quero apresentar uma alternativa a toda essa polarização que temos visto no nosso país. Algumas pessoas me perguntam se eu não tenho uma posição. É claro que eu tenho a minha posição política, mas eu acredito que quando vamos tratar de qualquer assunto importante ligado a essa vida, nós não podemos nos esquecer que nós temos um Senhor, que nós recebemos uma missão, que nós temos um chamado e que nós não pertencemos a esse mundo. Conta-se que o pastor Billy Graham, muito conhecido por ser um dos grandes evangelistas do nosso tempo, uma vez foi convidado para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele teria dito então que ele não poderia deixar de ser um embaixador do rei para simplesmente se tornar um presidente dos Estados Unidos. Ele não poderia baixar o seu nível. Queridos, é isso mesmo. Muito embora estejamos nesse mundo e nessa terra, nós representamos o nosso rei. Muitas pessoas acabam dizendo, por exemplo, que a política tem um nível muito baixo. E infelizmente, muitos cristãos, ao tratarem desse assunto, acabam também descendo nesse nível. Bem, vamos lá então. 5 cuidados que todo cristão deve ter ao falar sobre política. Primeiro, não utilizar o evangelho como instrumento de separação. Ter zelo pela palavra de Deus, pelo evangelho, é claro que é muito importante. Nós somos convidados, inclusive, para defender a nossa fé diante de um mundo cada vez mais afastado de Deus. Mas não podemos nos esquecer que a grande proposta do evangelho, a grande proposta da vinda de Jesus ao mundo, foi aproximar de Deus aquelas pessoas que estavam separadas por causa do pecado. Essa foi a nossa realidade. E nós mesmos estávamos separados de Deus por causa do pecado. Muitas vezes o evangelho e a fé têm sido utilizados para afastar as pessoas de Deus. O evangelho genuíno retira o muro de separação, ele une as pessoas, mas o evangelho deturpado acaba afastando e separando as pessoas. Segundo cuidado, não defender a fé perseguindo quem se opõe a ela. Queridos, não existe autorização bíblica e muito menos a orientação para que a igreja persiga alguém por causa do nome de Jesus Cristo. O nosso Senhor disse que nós seríamos perseguidos por causa dele, mas que nós não deveríamos perseguir, pelo contrário, nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Infelizmente, temos visto hoje nos nossos dias a fé sendo utilizada como uma ferramenta, como um instrumento de perseguição. Muito embora tenhamos o dever de defender a nossa fé, isso não nos dá o direito de ofender pessoas que se opõem a ela, que são contrárias a essa fé. Quando a igreja é perseguida por causa da fé, isso é glorioso, mas quando a igreja persegue por causa da fé, isso se torna vergonhoso. Terceiro cuidado, não aplicar promessas feitas a Israel ao contexto brasileiro. Nós sabemos que Deus separou um povo, chamou um povo para com ele fazer uma aliança, que foi o povo de Israel. Nessa aliança, Deus entregou a lei, que tinha normas sociais, normas culturais e normas religiosas, e estabeleceu ainda um sistema sacrificial como uma forma de compensação em caso de descumprimento daquela lei. Para mediar todo esse sistema, Deus estabeleceu o ofício sacerdotal. Nós temos na palavra de Deus, então, em muitos momentos, bênçãos e maldições que são dirigidas ao povo de Israel, de acordo então com a sua fidelidade ou infidelidade à aliança a Deus. Em outros textos, como é o caso de 2 Crônicas 7,14, nós encontramos uma promessa de restauração nacional em caso de arrependimento do povo. Mas o cuidado que nós precisamos tomar é porque esses textos, essas promessas foram direcionadas ao povo de Israel dentro de um contexto específico da antiga aliança. Nesse contexto, então, o povo de Israel tornou-se uma teocracia.
O mesmo não acontece com o nosso país, com o Brasil, o mesmo não acontece com o povo brasileiro. Deus não fez esse mesmo tipo de aliança conosco. Deus não espera que a nossa nação se torne uma teocracia. Precisamos então tomar muito cuidado ao aplicar promessas que são direcionadas ao povo de Israel ao contexto brasileiro. Nós somos abençoados por Deus como povo de Deus, como servos de Cristo, como discípulos de Jesus Cristo. Não porque nós fazemos parte daquela aliança celebrada com o povo de Israel, mas porque Deus fez conosco uma nova aliança celebrada em Cristo Jesus. Quarto cuidado, não confiar em homens para que a igreja viva em paz na terra. Muitos cristãos do nosso tempo têm confiado em homens, em partidos, em ideologias para que a igreja continue seu trabalho, a sua existência, para que ela seja mantida na terra. Existe apenas uma pessoa com poder e autoridade para encerrar a missão da igreja na terra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nada foge ao controle e à vontade do nosso Deus, mesmo no momento político que estamos vivendo. Não confie em pessoas, não confie em propostas, não confie em partidos. Nós precisamos confiar cada vez mais em Jesus, para que a igreja continue a sua missão na terra. Quinto cuidado, não esperar que o mundo aceite, compreenda e pratique a palavra de Deus. Quando Deus deixou a sua palavra revelada, e falando agora mais especificamente do Novo Testamento, nós entendemos que essa revelação foi dada especialmente para o povo de Deus, para a igreja de Cristo. Mesmo quando na palavra de Deus nós encontramos alguma mensagem que condena algum tipo de pecado, essa surge como orientação para que a igreja se afaste dessas práticas que são tão comuns no mundo. Mas nós não podemos esperar que aquelas pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não nasceram de novo, aceitem e pratiquem a palavra de Deus. Isso é esperado daqueles que já se tornaram filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nós não podemos tentar impor a esse mundo, ao Brasil e às pessoas que não creem em Jesus Cristo, aquilo que a palavra de Deus estabelece como sendo padrão de vida, segundo o caráter e a vontade de Deus. A ideia desse vídeo é tentar apresentar uma alternativa a toda essa polarização que vivemos no nosso país, para que a igreja continue firme, cumprindo o seu papel, pregando a sua mensagem nessa terra, não se esquecendo jamais de que ela não pertence a esse mundo. Deus abençoe vocês e até a próxima.